Cumprimento a amada igreja com a santa gloriosa paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade. Quero agradecer ao corpo de obreiro que está aqui no altar. E sem mais delongas, peço aos irmãos que possam abrir as vossas Bíblias lá em João, capítulo 1. Glória a Deus. João, capítulo 1, a partir do verso 42. Glória a Deus, aleluia. João, capítulo 1, a partir do verso 42. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam? João, capítulo 1, a partir do verso 42, vai nos dizer: No dia seguinte, Jesus queria partir para a Galiléia e encontra a Felipe e lhe diz: Segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontra Natanael e lhe diz: Nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. E Natanael lhe disse: Pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Filipe respondeu: Vem e vê. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há engano. Natanael lhe disse: De onde tu me conheces? Jesus respondeu dizendo: Antes que Filipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu dizendo: Porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas verás. Para terminarmos, o verso 51 vai nos dizer: E ele lhe disse: na verdade eu vos digo, de agora em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo em direção ao Filho do Homem. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nessa palavra aqui, eu quero transmitir ela para cada um dos irmãos que estamos aqui reunidos em um culto da família, para dizer que Deus te conhece. Aqui eu quero trazer dois tipos de visão. Uma visão, mas como assim? Uma visão que olha para o mundo espiritual, que olha para as coisas que não se veem, que são as coisas espirituais. E os outros que olham para a coisa que se vê, que são as coisas carnais, que não entendem aquilo que Jesus quer falar. Então, nesta passagem, eu quero transmitir essas duas visões. E, independente da circunstância, eu quero dizer que Deus te conhece. Este é o tema da palavra. Não adianta, pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, mas eu quero dizer que Deus sabe quem você é. Quero dizer que Deus te escolheu. E aqui em João, nesta passagem, vai nos falar de dois homens, Filipe e Natanael. Essa palavra vai dizer sobre esses dois homens. E Jesus estava indo para a Galiléia, encontrou a Filipe e disse: Segue-me. E aqui no verso 45, Filipe encontra Natanael que estava debaixo de uma figueira. E Filipe fala a Natanael que encontrou Jesus, o filho de José. E Natanael vai questionar dizendo: Pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Quantas das vezes a gente está na caminhada com Cristo e por mais que a gente está se aproximando de Deus, chegará um momento em que iremos passar por tribulações. Chegará um momento em que as pessoas irão duvidar de você. Mas por que Deus escolheu ele? Ele era um pecador, mas por que Deus escolheu esta pessoa? Ele era um traficante, ele era um ladrão. Mas por que Natanael vai falar isso? Aqui muitos analistas sugerem isto, que significa apenas que Nazaré era muito pequena e pouco importante.
Ou seja, Natanael estava falando que não podia haver coisa boa de Nazaré, porque Nazaré era pequena, que Nazaré não era importante aos olhos dos homens. Mas eu quero dizer que aos olhos de Deus, você pode ser pequeno aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus você tem um valor. Aos olhos de Deus, Jesus te olha por dentro e por fora. Jesus conhece o seu coração. Ele sonda o nosso coração. Aos olhos de Jesus era diferente. Aos olhos de Natanael, poderia ser Nazaré uma cidade pequena, que não tinha valor, mas Jesus olhava diferente. Muitas das vezes nos olhamos igual a Nazaré, pequenos e sem valor. Mas por que isso acontece às vezes com a gente? Muitas das vezes sentimos incapazes. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 6 ao 18, lá vai explicar. Lá vai dizer que somos atribulados por todo lado. Por isso que tem vezes que nós sentimos igual a Nazaré. Mas saiba que aos olhos de Deus você é grande, aos olhos de Deus você é especial. E por isso que às vezes, muitas das vezes, a gente nos sentimos incapazes daquilo. Porque em 2 Coríntios está falando que somos atribulados por todos os lados. Somos atribulados na mente, somos atribulados em casa, na rua, onde é que nós esteja. Porque estamos indo para a glória, estamos caminhando em busca da salvação. E como eu falei que durante essa jornada, durante essa caminhada, encontraremos pessoas que não irão acreditar em nós, mas que possamos saber que Jesus é o que importa, o que Ele pensa sobre a gente. Em João, fala que mesmo antes que Filipe chamasse a Natanael, quando ele estava debaixo da figueira, Jesus já tinha visto ele. E o que eu acho engraçado e interessante dessa palavra é que aqui Jesus já tinha visto a Natanael, mesmo antes de Natanael chegar até Jesus. Eu quero dizer que mesmo antes de você pedir socorro a Deus, mesmo antes de você se ajoelhar, Deus já te viu. Deus já sabia que você estaria ali. Eu quero dizer, encorajar para cada um dos irmãos que Jesus está contemplando o seu sofrimento. Jesus sabe o que você está passando. Mas aqui, Natanael, é interessante aqui, nos tempos antigos, as pessoas costumavam chegar debaixo de uma figueira para estudar a palavra de Deus. E era isso que Natanael estava fazendo. Antes de chegar até Jesus, ele estava debaixo da figueira. Por isso que aqui, no verso 47, vai nos dizer: Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: eis o verdadeiro israelita em quem não há engano. Aí aqui no verso 48 vai nos dizer: Natanael lhe disse: de onde tu me conheces? Jesus vai responder dizendo: antes que Filipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. E nessa passagem aqui é muito interessante. Mas aqui agora vamos falar das pessoas que têm um diálogo com Deus. Agora vamos falar das pessoas que têm uma visão espiritual. Como vimos anteriormente, para aqueles que não olhem para o mundo espiritual, olhem para Nazaré como uma cidade pequena, excluída por conta de sua fama. Mas para quem foi escolhido, para quem foi separado, para quem foi chamado por Deus para fazer a diferença, é no pequeno que se torna grande. É assim mesmo que devemos nos prostrar diante de Deus. Aos olhos dos homens, das pessoas, achamos a gente pequeno, mas é pequeno mesmo que a gente começa. É no pequeno, como assim? É no secreto. É no lugar onde, debaixo da figueira, ou seja, onde só tem você e Deus. É aí que você irá começar o seu ministério. É com pouca fama mesmo. Fama de que é pequeno, excluído e que não vai para frente. Mas é nos pequenos detalhes que se torna grande. É no secreto com Deus. E engraçado a gente falando disso, sobre figueira,
sobre buscar a Deus no secreto, lembra de Elias. Pode pregar, pode cantar, ministra, pode falar de Jesus, mas é engraçado que a gente tem que ir para o Ribeiro de Queride. Mas como assim? Por quê? Porque é lá que nós iremos nos moldar, é lá que Jesus vai nos preparar, é lá que terá o processo, porque é lugar que você é visto por Deus. Então não queira ser visto pelos homens, queira ser visto por Deus. Assim como Natanael foi visto por Deus debaixo da figueira, que diz aqui no verso 48. E eu quero fazer uma pergunta para cada um dos irmãos. Quer ser visto por Deus? Então vai para Querite, vai para lá, porque é para lá que você vai crescer, porque é para lá que Jesus irá te moldar, é para lá que Jesus irá revelar os mistérios que Ele tem com cada um de nós. Porque como eu falei, antigamente eles tinham o costume de ir debaixo de uma figueira para estudar a palavra de Deus. Então faz como Elias, vai para Querite, para que lá na frente Jesus olhe para você e fala o que está escrito no verso 47. Mas o que está escrito vai nos dizer: Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse ao seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há engano. E enquanto a gente está buscando a Deus, o que eu acho interessante deste verso, que vai dizer que Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse ao seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há engano. Eu quero dizer que enquanto você busca, enquanto você tenta se aproximar mais de Deus, você menos é enganado. Por quê? Porque você está alicerçado na palavra, você está baseado naquilo que as Escrituras estão falando. Então, que enquanto mais você se aproximar, enquanto mais você se achegar, mais sábio você fica. E bem-aventurado é o homem sábio, como diz lá na palavra, que o sábio, ele constrói a casa. Um sábio é uma pessoa forte. Então, que possamos ser crentes cristãos sábios, que possamos ter o discernimento de que não queremos ter reconhecimento dos homens, mas sim que devemos nos preocupar aquilo que Jesus está pensando da gente. Então, o que eu acho engraçado também é que a gente indo para o Ribeiro de Queride, a gente buscando a Deus, a gente fazendo a vontade de Deus, aqui no verso 50 vai nos dizer: Jesus respondeu dizendo: porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que essas verás. O que eu acho interessante é que enquanto a gente mais se aprofunda na palavra, enquanto mais a gente busca a Deus, mais seremos contemplar a sua vitória, a sua glória. Mas enquanto a gente se aprofunda, vai se aproximando, mais as coisas vão se apertando, mas aí enquanto as coisas se apertam, aí vemos o milagre de Deus, aí vemos o agir de Deus para conosco. No verso 51 vai nos dizer: e ele lhe disse: na verdade, eu vos digo, de agora em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo em direção ao Filho do Homem. Então, neste culto de família, que possamos saber que Deus olha para cada um de nós, que Deus contempla aquilo que nós estamos fazendo diante de Deus, e que possamos ter a certeza e a convicção de que estamos fazendo a coisa certa. Então, na dúvida, se ajoelhe, pede a Deus, faça igual a Natanael, que estava debaixo da figueira, faça igual a Elias, que foi para Ribeiro de Queride, e que você possa ter a convicção de que você receberá a sua vitória, como aqui no verso 50 fala que coisas maiores do que essas verás. Então saiba que as coisas sim vão se apertar, as coisas sim vão se abalar, mas que sabemos que Jesus está conosco. Mas Jesus, eu não vejo Jesus, como foi falado aqui nessa noite. Onde é que está o seu Deus? Que possamos saber que Jesus está no nosso coração. Mas eu não vejo. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Então, que enquanto estamos buscando a Deus, enquanto estamos tentando agradar a Deus a cada dia, que possamos ter a certeza de que Deus irá trabalhar em nós, que Deus irá fazer aquilo que Ele prometeu. Então, esta é a palavra que eu deixo nesta noite, que você possa vir querer buscar mais de Deus, e que não importa o que as pessoas falam de você, não importa o que as pessoas acham de você, se você é pequeno, se você é grande, se você tem fama, se você não tem. Então, que você possa ter a certeza de que Deus te vê, Deus te conhece, Deus sonda o seu coração. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.